Tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje um vídeo de Na Mesa com Provérbios. Estamos fazendo bastante vídeos de Na Mesa com Provérbios. Hoje estamos no capítulo 7 e vamos seguir dele em diante, a gente vê a hora que para, tá bom? Então vamos comigo direto pro vídeo. Foi! Lembrando que o Na Mesa com Provérbios nós fazemos sem edição e sem cortes. Então a partir do momento que começa, não tem edição, não tem corte. É um bate-papo, eu e você, à luz da Palavra de Deus. Provérbios capítulo 7, versículo 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Já ouviu essa expressão? A menina dos olhos? Aquilo que você tem muito apreço, que é muito precioso. Então guarda a lei de Deus como se fosse a menina dos olhos, algo muito precioso. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, ou seja, traz isso para perto. Entendimento, conhecimento, sabedoria, anda com isso. Trata isso com a devida importância. Versículo 5. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Você vê o cinismo da coisa, né? Aqui Salomão está descrevendo que a mulher chega nele e vem com um papo assim que está sacrificando a Deus. Vem com um papo assim, como se tivesse tudo bem. Eu até lembro de uma história aqui. Eu lembro uma vez na época, assim, antes de eu me converter, há um tempo atrás, eu lembro que eu estava conhecendo uma garota. E eu conhecendo essa garota, eu lembro que do nada ela tocou num assunto assim. E ela falou: nossa, é que eu não posso ver um morador de rua que eu preciso ajudá-lo. Gente, mas isso soou tão fora de tom, tão ponto fora da curva. Então, assim, eu não entendi porque que ela falou isso do nada. Isso virou uma zoeira entre os amigos. Sempre que a gente não tinha nada para falar, assim, falava assim, lembrava disso, né? Dava risada, falava disso assim, essa coisa tão fora de contexto. Nossa, mas você curte, você não pode ver alguém assim padecendo algo. E a gente brincava com isso porque foi muito fora de contexto. Mas voltando aqui para a questão. Versículo 15. Por isso saí ao teu encontro ao buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamon. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido... só um detalhe, né? Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios e o arrastou. Então a advertência aqui, o conselho, o cuidado é você não cair nessa lisonja de palavras, nessa sedução, nesse movimento, essa maneira de querer convencer, sabe, com as lábias, mas levar você para uma ruína. Então eu tomo muito cuidado.
Versículo 22. E ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Isso vai te custar a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atenta às palavras. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdidos nas suas veredas. Tá vendo? Conselho para mim, conselho para você. Porque há muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Então aqui nesse começo já fala da questão de você dar ouvidos à mulher que ela tá te arrastando para uma ruína. Então muito cuidado, isso não é só para mulher, mas também um homem que esteja arrastando você, mulher, para uma ruína. Então tome muito cuidado com isso, a lisonja de palavras, a conversa. A gente vem falando isso em Provérbios, porque Salomão toca bastante nesses assuntos. Vamos entrar no capítulo 8, a excelência da sabedoria. Vou falar um pouco de sabedoria agora. Versículo 1. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Versículo 5. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende. Presta atenção nisso, muito legal. Todas as palavras da sabedoria são retas para aqueles que a entendem e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Você vê, nós que estamos vivendo numa era que você tem que acumular patrimônio físico, em Provérbios, o que está escrito na palavra de Deus é o que você deve considerar como riqueza é conhecimento e sabedoria. Troque a prata por conhecimento e o ouro por sabedoria. Para a palavra de Deus, isso é o que tem valor. Isso é uma das coisas que tem valor, né? Outras coisas também são de grande valor no reino de Deus. Vamos lá. Versículo 11. Porque melhor é a sabedoria do que joias. Lembrando que a gente está falando aqui de um cara muito rico. A gente não está falando de um cara aqui que não deu certo na vida e está com a vida toda bagunçada e não tem nenhum financeiro, não. A gente está falando de um rei, um cara que tinha assim uma glória, um reconhecimento muito grande e que tinha extremas riquezas. O cara era muito rico, a gente está falando de Salomão. E ele está dizendo, ele está colocando as coisas, os pingos nos is, nos seus lugares, e está falando assim, melhor é a sabedoria que a riqueza. É um cara rico, é um cara muito rico falando isso. Então devemos considerar esse ponto também. Porque melhor é a sabedoria do que joias. E de tudo o que se deseja, nada pode se comparar com ela. De tudo que se pode desejar, nada é comparável à sabedoria. Versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Só voltando um pouco no versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. É interessante isso, né? Às vezes a gente pensa a sabedoria no seu viés muito mítico,
como se fosse uma coisa assim muito desvairada, muito longe do cotidiano, que você está tratando de teorias científicas ou de ideologias, mas na verdade aqui está falando que ela habita com a prudência e ela dispõe de conhecimentos e de conselhos. Tem algo mais corriqueiro? Ela está falando de coisas corriqueiras. Ela habita com a prudência. Então, não é muito mítico, não. É como se estivesse falando assim, não é nada muito fora do que você está pensando. Não, eu habito com a prudência mesmo. Não, às vezes o mais sábio a se fazer é ter prudência. Simples assim. Às vezes o mais sábio a se fazer não é nenhuma coisa assim, megalomaníaca. Não, é só ter prudência. É só ter cuidado. É só não fazer. É só vigiar. É só ter cautela. E também dispõe de conhecimentos e de conselhos. Às vezes você pensa assim, nossa, vou botar meu joelho no chão, vou orar a Deus para que assim Ele me dê muita sabedoria para resolver tal assunto. Embora em Tiago esteja escrito que se você pede sabedoria a Deus, Ele te dá liberalmente, o Senhor, Ele te dá sabedoria através de meios para conseguir a sabedoria. Então Ele não faz de uma maneira mágica, tipo, a sabedoria. Não joga lá de cima. Sabedoria! Ele não faz isso. Ele te dá meios para você adquirir sabedoria. E um dos meios é roda de conselhos. É pessoas que podem te aconselhar. Você está perto de pessoas que te aconselham. Então, às vezes, você está pedindo sabedoria a Deus e Deus já colocou pessoas perto de você aptas a te aconselhar. Basta você ouvir, você se submeter, você querer ouvir essas pessoas. Então, habito com a prudência, disponho de conhecimentos e de conselhos. Então, a sabedoria, ela anda junto com conselhos. Você precisa de pedir conselho, tá bom? Ser aconselhado. Versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então, se é um homem temente a Deus, é se você é alguém que aborrece o mal. Começou a surgir uma atmosfera mal, você aborrece isso, porque você não é de acordo, não está em harmonia com nada que é pro mal, pro caminho do mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça. Olha que interessante. Riquezas e honras estão comigo. Às vezes a gente pensa, culturalmente falando, que sabedoria, você pensa logo num monge. Você pensa num monge lá na Ásia, em cima de um muro, perto de umas montanhas, tocando aquele sininho, tim, 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 aquele silêncio, e o cara sábio. Desprovido de riquezas, desprovido de bens materiais. A palavra de Deus está dizendo que a sabedoria ela traz riquezas. Ela não está se opondo às riquezas. É claro que não devemos ter o coração nas riquezas, mas você vê como a sabedoria ela te leva a uma prosperidade. Ok? Então vamos aqui terminar. Versículo 19. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ele colocando as coisas no seu lugar. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Então a sabedoria ela quer te prosperar, ela quer te ver bem. Não é esse bem próspero do que a gente vê hoje em dia, que é meio assim, muita promessa e que nada se cumpre. Que você vai ser extremamente rico sem nenhum propósito. Não, ela está falando, um dos meus resultados de você buscar a sabedoria, tanto que é com a sabedoria que os reis governam, que pessoas influentes tomam decisões, através dela você vai prosperar, você vai tomar boas decisões, etc, etc. Pessoal, vou parar por aqui para não ficar muito longo o vídeo. Nós fomos hoje do capítulo, meio do capítulo 7, né? Na verdade, começamos no capítulo 7 e fomos até
a metade do 8, até o versículo 21 do 8. Espero que você tenha gostado, nós sempre estamos fazendo vídeos como esse e com certeza se você está caminhando nessa série conosco de Na Mesa com Provérbios, é um dos caminhos nos quais você tem aprendido a sabedoria que vem de Deus, que vem do nosso Pai. Tá bom? Muito obrigado mesmo, você que está aí com a gente. Eu vou te pedir uma coisa, deixa um comentário, algo que Deus falou com você, algo que você quer agregar a gente, tá bom? Curte o vídeo também, se inscreva no canal, sempre temos vídeos nesse viés, vídeos cristãos e falamos de diversas coisas, ok? Um grande abraço, esse foi o Irmão Mais Velho, até a próxima!